Ok. Vê no seu celular como tá aí. Tá no Face? Sim. Quatro minutos. Tem the view content, né? Pedindo um auxílio aqui para a esposa, né? Nos ajudar aí na live para ver como que está a conexão. Um grande abraço aos irmãos que estão chegando aí. Tá? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos compartilhando aí esse vídeo com os irmãos, com os amigos, né, os grupos, as famílias. Ok. Mara Souza, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a pedagogia da vida, né? A vida cristã, a nossa vida, ela é um eterno aprendizado. Olá, Edileia, um grande abraço, Deus abençoe a você, toda a família, né? Manda um abraço aí para esposo, toda a família, enfim, a todos. Né? Então a vida cristã, ela nos ensina muitas coisas. E nada melhor do que alguém como o apóstolo Paulo, que teve uma vida repleta de experiências, para nos ensinar a respeito do aprendizado, né? Principalmente nesses dias de dificuldades, crises, né? Da então pandemia do Covid-19, que até poucos dias nós desconhecíamos. Na verdade, nós conhecemos muito pouco dele. Ele veio, um convidado em comum. Na verdade, ele nem foi convidado, ele chegou e adentrou as nossas casas, né, as famílias, sem pedir a nossa permissão. Mas a gente vai aprendendo, porque a vida cristã ela é um eterno aprendizado. Nós precisamos aprender, né? Precisamos aprender. Eu peço a você que trouxe, ou melhor, que acostumado sempre fazer os cultos, né? A irmã Emily está aí, Deus abençoe Emily, né? JB Gonçalves, olá João Batista, abraço a Lenira e a família, tá? O Emily, manda aquele abraço para o Everton, as crianças. Logo, logo, irmãos, isso vai passar e nós vamos retornar, se Deus quiser e permitir, né? Retornar aos nossos trabalhos, às atividades das células. Alguns irmãos estão perguntando, e daí, pastor, quando nós vamos retornar às atividades das células? Bom, irmãos, quanto tempo isso vai durar ainda nós não sabemos e nem temos o controle. Mas a nossa expectativa, né, nossa esperança é que esse tempo ele termine o quanto antes possível, né? Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa vontade, né? Que esse tempo termine o quanto antes. Mas você que tem aí próximo a você um aplicativo, sua Bíblia, né, e pode acompanhar conosco, vou pedir a você que abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, né, no capítulo 4, versículo 10 ao 13, que quando o apóstolo Paulo ali fala sobre esse aprendizado. Olá, irmã Dulce, Deus abençoe, viu, a sua vida, a sua família. Olá, Heloísa, Beto, toda a família, saudade de todos vocês, viu? Vocês fazem muita falta e nós sentimos muita saudade de todos vocês, das nossas reuniões, dos nossos cultos, das nossas brincadeiras, né? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Pois bem, deixa eu ler aqui com vocês, né? Caso você não tenha acesso aí
uma Bíblia em suas mãos, né? Deixa eu ler para você o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 10 ao 13. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Olá, Rudney, Deus abençoe. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Certo? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pois bem, meus queridos, esse versículo 13 aqui é um versículo muito conhecido, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Nós o lemos em adesivos, nos vidros dos carros, em fachadas, enfim, nós vemos esse versículo em vários lugares. Mas o versículo-chave aqui que eu quero chamar a sua atenção é o versículo de número 11, quando diz: Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pois bem, irmãos, meus queridos, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como que isso é possível, né? Eu acho que mais do que nunca, hoje nós todos precisamos aprender. Se tivesse uma escola aberta hoje, para que a gente pudesse fazer a nossa matrícula, ou um curso de graduação, pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, né, para fazer, eu acho que nós precisávamos fazer este curso de aprendizado de vida, para que a gente pudesse aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Porque é muito comum e fácil a gente aprender a viver contente em tempo de abundância, né? Todavia, é difícil para todos nós viver e aprender em período de escassez, em períodos de dificuldade, em período de lutas, em período de guerra, em período de pandemia, em períodos, enfim, né? É muito difícil para a gente, para todos nós, aprender a viver contente em circunstâncias como os dias de hoje. E quais eram as circunstâncias que o apóstolo Paulo estava vivendo quando ele escreveu esse texto, onde ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Bom, rapidamente, a gente pode dizer, com base aos historiadores, aos teólogos, os mais estudiosos, que o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava preso quando ele disse: eu aprendi a viver contente. E ele pensava, né, podemos cogitar isso, que ele pensava, né, que algo sobre a sua sentença de morte. Pesava pela sua cabeça isso, né? Ele estava passando por necessidades. Será que o apóstolo Paulo teve fome? Será que o apóstolo Paulo teve sede? Será que o apóstolo Paulo passou dificuldades? Sim, o apóstolo Paulo, ele passou por grandes dificuldades, diversas dificuldades. Se a gente começar a ler os textos do Novo Testamento, as cartas que ele escreveu, nós veremos que ele passou muitas e muitas dificuldades, inclusive os perigos de vida, perigos de morte, né? Ele passou por períodos muito difíceis. Sabendo disso, né, e com a sua experiência, ele escreveu esse texto dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Meus queridos, é incrível quantas vezes nós iremos ler nessa carta do apóstolo Paulo a expressão alegrei-me. Ele sempre diz, né, se você folhear a Bíblia aí, da carta aos Filipenses, você vai perceber várias vezes o apóstolo Paulo usando a expressão: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos.
vários momentos ele nos incentiva e nos motiva a se alegrar. Puxa, mas alguém pode dizer, mas como que eu irei me alegrar numa situação tão adversa? Bom, o apóstolo Paulo quer nos ensinar um pouco sobre isso. Olá, irmã Rubinstein, Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe o professor Osvaldo também. Um grande abraço a todos vocês aí e aos irmãos. Bom, por que nós temos que aprender? Porque a vida é um eterno aprendizado. A primeira lição que podemos tirar é que esse estado de espírito, de alegria, ele não vem por acaso. A alegria, esse estado de espírito, não vem do nada. É o resultado de um longo aprendizado, de pessoas maduras, de pessoas que aprendem a lidar tanto com momentos de fartura, como momentos de escassez. Olá, doutor Rodinei, Deus abençoe. Então, a vida é um eterno aprendizado. Então, quando a maioria de nós, pessoas, aprendem a viver contente em toda, em qualquer situação, a vida se torna melhor. A vida se torna mais leve, a vida se torna mais agradável, a vida se torna menos difícil. Não é que nós não iremos passar por dificuldades, mas quando nós aprendemos a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as adversidades, a vida fica mais leve, menos difícil, mais fácil de administrar. Mas como nós vamos aprender? Isto é o segredo e é um desafio para nós. Eu posso dizer que para aprender a viver contente, nós precisamos ter um coração ensinável. Primeira coisa, nós precisamos ser abertos ao ensino. Precisamos ter disposição em querer aprender. Precisamos nos dispor, precisamos dar o primeiro passo, para aprender a viver contente. Então, para ter um coração ensinável, nós precisamos obedecer alguns princípios, precisamos seguir alguns princípios. E eu tomo como exemplo, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, que ouviu o chamado de Deus para a sua vida, ele não hesitou. Ele não hesitou. Foi um chamado marcado, por uma situação incomum na vida dele. Ele nunca tinha passado por uma experiência com Deus como aquela. Mas, enfim, ele teve uma grande experiência com Deus. E ele aceitou o convite de Deus quando ele ouviu a voz de Cristo. Então, ele compreendeu o seu chamado e obedeceu. Nós precisamos ser abertos ao ensino. Precisamos ser pessoas com o coração aberto para aprender. O apóstolo Paulo tinha esta característica. E ele diz, por isso que ele diz aqui, quando nós lemos em Filipenses 4:11, que diz, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. E olha, o apóstolo Paulo, ele não era nenhum indouto. Ele era uma pessoa letrada. Ele não era uma pessoa que não tinha conhecimento da lei, da letra. Ele tinha um conhecimento, tanto que a Bíblia nos diz que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Ele era uma pessoa letrada, um doutor, um mestre da lei, uma pessoa com uma sabedoria inquestionável. Ele era uma pessoa da mais digna apreciação. Então ele diz, eu aprendi. Então quando ele diz isso, ele está já no final da sua vida, ele já combateu o bom combate, ele guardou a fé, ele está ali prestes a entregar a sua vida aí, os últimos dias da sua vida, e mesmo assim, com toda a experiência, com toda sabedoria, com toda experiência de vida, ele diz, eu aprendi. Meus irmãos, como isto é agradável, saber que pessoas como o apóstolo Paulo aprenderam a viver contente em todo e qualquer situação. Isso deve nos ensinar muito, porque nós também devemos aprender. Mas uma segunda lição que eu tiro aqui do apóstolo Paulo
é que ele não só aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, mas quando ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, ele diz isso porque ele aprendeu a viver contente para Jesus. Este é um ensinamento fundamental a todos nós. Para quem que nós vivemos contentes hoje? Ele diz, olha, digo isso não por causa da pobreza. Ele não viveu contente por causa da pobreza. Alguns podem dizer, bom, o apóstolo Paulo abriu mão de todas as riquezas, por isso era uma pessoa mais feliz. Não, ele não abriu mão de suas riquezas, né? E nem temos relatos de que o apóstolo Paulo fosse um homem rico, abastado, mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele aprendeu a viver contente em Cristo. O que o apóstolo Paulo queria dizer a nós, está dizendo aqui, ao usar a expressão que estava aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação, não é que ele estava rindo das dificuldades, não é que ele estava menosprezando a experiência de vida, as dificuldades, os desalentos, o sofrimento alheio. Não é que ele estava fazendo vista grossa às dificuldades. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o sofrimento ele vem e nos incomoda. Sim, mas o que ele está dizendo é que é possível a gente conservar a serenidade, a boa consciência, é possível a gente ter, e é necessário também ter, o controle da situação, a autonomia, e mesmo a meio a situações adversas. Queridos, como que isso é possível? Em Cristo Jesus. Em Cristo nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Jesus Cristo um dia disse, está registrado em sua palavra, e ele faz um desafio, um grande desafio a todos nós. Sem mim, nada podeis fazer. O que inclui este nada podeis fazer? Esse nada podeis fazer é, inclusive, ser alegre. Sem Jesus, a nossa alegria, ela é passageira. Sem Jesus, a vida, diz Patativa, um grande estudioso, que a vida é como um palco, um cenário, onde a gente se esforça ali para expressar uma peça teatral. A vida sem Jesus, ela é sem graça. A vida sem Cristo, ela pode ter até algum sentido em algum momento, mas quando cai a realidade, nós entendemos que a vida sem Cristo é vazia. Nós precisamos estar em Cristo, independente dos problemas, todos nós passamos por dificuldades. O rico sofre, o pobre sofre. Alguns vão dizer, bom, o rico sofre menos. Não, engano. Todos nós sofremos. A mesma chuva que cai sobre o telhado do pobre, cai sobre o telhado do justo. A mesma chuva que cai sobre o telhado do pobre, cai sobre o telhado do rico. O mesmo sol que brilha durante o dia, brilha para o pobre e para o rico, para o indouto e para aquela pessoa letrada, para um letrado como para a pessoa da mais sabedoria que seja. Então, independente do problema que nós estamos passando, e o problema atual é esta pandemia, nós temos que nos alegrar em Cristo. Porque a alegria que Cristo nos traz, ela provoca, como consequência, uma alegria que ninguém pode roubar. Uma paz que ninguém pode tirar de nós. Eu sempre, quando falo sobre a alegria e a diversidade, me vem à memória o Evangelho de João, no capítulo 16, quando Cristo diz, bom, hoje vocês estão sofrendo. Vocês sofrem, vocês sentem angústia, dores, lamentos, lágrimas, mas haverá um dia em que este sofrimento se converterá em alegria. Por quê? Então ele faz uma comparação dizendo, olha, vocês estão como aquela mulher que está para dar à luz,
que ela sente dores de parto, sim, mas chegará um momento que ela vai dar à luz a uma criança, e quando ela der à luz à criança, ela irá se direcionar para a criança e vai se alegrar pelo fato de ter dado à luz a um filho. Então esta nossa alegria hoje, ela é temporária. Ou melhor, o nosso sofrimento hoje é temporário. A nossa tristeza hoje é temporária. Isso vai passar. Isso vai passar. E a alegria que Cristo nos traz, ela ninguém pode nos tirar. Inclusive as dificuldades. O segredo da alegria é reconhecermos que Deus nos concede a cada dia e a cada circunstância aquilo que nós necessitamos. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não digo talvez, mas posso dizer com propriedade, com certeza deve ter sido por isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Tudo posso. Eu posso passar por esse momento porque o Senhor está me fortalecendo. Eu passo por dificuldades, sim, por momentos de tristeza, de angústias, de lutas, de adversidades, mas o Senhor me fortalece. É nele em que eu me alegro. É nele, em Cristo, porque Ele me alegra. A nossa capacidade de viver uma vida vitoriosa, acima das situações instáveis da vida, provém de quê? Provém de Cristo. Provém de Cristo em nossas vidas. Um terceiro e último aqui, aprendizado nesse texto do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 10 ao 13, é que para aprender a viver contente em toda e qualquer situação, nós não podemos ser uma pessoa instável. Nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. O que isso inclui? Precisamos aprender a viver contente na hora da humilhação. Precisamos aprender contente na hora e nos dias de exaltação. Precisamos aprender a viver contente na hora da fartura. Quando os amigos estão por perto, no dia de festa. Mas nós também precisamos aprender contente nos dias de fome, de dificuldade, de luto, na hora da abundância, na hora da escassez. Nós não podemos ser conduzidos pelas circunstâncias. É um grande desafio. Aí alguém pode dizer, puxa, mas isso é muito fácil dizer quando você está com a barriga cheia, com a geladeira cheia. Isso é muito fácil dizer quando você está com a conta bancária cheia, com saldo positivo. Não, é do engano. As dificuldades, as adversidades vêm para todos. É verdade que nem para todos são iguais, mas cada um de nós tem um tipo de dificuldade. Todos nós temos. Então a maioria de nós não sabemos muitas vezes lidar com certas situações. Temos dificuldades de administrar. Às vezes temos dificuldade de administrar os momentos bons. Infelizmente, existem pessoas que não conseguem se alegrar em momentos bons. São aqueles tipos de pessoas entristecidas, angustiadas, vivem sempre cabisbaixas, deprimidas, oprimidas. Infelizmente, existem pessoas assim. Mas nós precisamos aprender a viver contentes, tanto nos momentos difíceis como nos momentos de dificuldades. Quando estamos por cima ou quando estamos por baixo. Nós precisamos aprender a viver contente quando passamos por sofrimentos, mas vamos nos alegrar com o sofrimento? Não, não é isso. Lembre-se, o apóstolo Paulo se alegrou em Cristo. O apóstolo Paulo não estava dando gargalhada porque estava preso. O apóstolo Paulo não estava sorrindo porque estava breve a chegar o dia do seu martírio. O apóstolo Paulo não estava sorrindo para a guilhotina. O apóstolo Paulo não estava sorrindo pelo fato de estar preso, recluso, distante dos amigos, dos familiares. O apóstolo Paulo não estava sorridente, com a boca escancarada, dizendo obrigado pelo sofrimento. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo, eu me sinto feliz em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, meus queridos,
Quando nós estamos em momentos difíceis, nós precisamos administrar esse sentimento, né? A serenidade, o autocontrole, o domínio próprio. Nós precisamos administrar as nossas emoções, nós precisamos administrar, né, as angústias, para que a gente, em Cristo, a gente possa passar por esses momentos de dificuldades e então dizer como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Foi assim que Jó, ele foi honrado por Deus. Porque no momento mais difícil da sua vida, de grandes dificuldades, de humilhação, de sofrimento, de perda, de luto, de dano, ele olhou para os céus e disse, eu sei que o meu Redentor vive. Meus queridos, o cristão, como qualquer outra pessoa, né, pode passar por diversas experiências na vida. Experiências de fome, há experiências de fartura, experiência de humilhação, como experiências de exaltação, de escassez e de abundância. Mas é necessário mantermos a serenidade em toda e em qualquer situação. Não somente aqueles que estão em Cristo, todos nós, se estivermos ligados e dispostos a aprender, nós poderemos um dia repetir com honestidade o apóstolo Paulo, as palavras do apóstolo Paulo, que diz, olha, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso eu tudo posso naquele que me fortalece. Que a paz de Deus, que o amor de Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus possa te dar este aprendizado a lidar com esses momentos difíceis nesse dia. Eu quero orar pela sua vida, abençoando a sua noite, abençoando aí a sua família. Hoje seria o dia das nossas reuniões, dos pequenos grupos de células. Não podemos estar ainda juntos, né? Célula dos adultos, as células das crianças, as células dos pré-adolescentes, as células dos adolescentes, as reuniões dos jovens, a escola bíblica dominical, né? O culto da família no domingo à noite. Nós não podemos ainda nos reunirmos. Mas, num só Espírito, né? Nesta comunhão, ligados e conectados à videira verdadeira que é Cristo, nós vamos mantendo esta serenidade. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem essa distância, nem esta pandemia, nem as dificuldades, irmãos. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, te agradecemos. Muito obrigado por este momento e pelas vidas das pessoas que estão nos acompanhando. Eu também te agradeço por aquelas que irão ouvir esta ministração, esta mensagem, logo mais. Que a paz de Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do teu Espírito, ó Pai, esteja inundando a cada coração. As pessoas que precisam lidar com as dificuldades e aprender a lidar com as dificuldades, que elas possam aprender de Ti, como o apóstolo Paulo aprendeu de Ti. Abençoe os lares, abençoe as famílias, abençoe também, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades. Dificuldades, ó Deus, financeiras. Pessoas que estão com seus contratos de emprego sendo rompidos e cessados. Nós pedimos ao Senhor que entre com a Tua providência as necessidades dessas pessoas. Oramos pelas pessoas que estão enfermas. Quantas pessoas em nossa cidade que estão com sintomas da dengue. Ó Senhor, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos sobre essas pessoas. Repreende, Senhor, a praga. Repreende, Senhor, as mazelas. Repreende, Senhor, a pandemia. Em nome do Senhor Jesus, repreende toda dificuldade. Pai, oramos pela vida de nossos empresários, para que eles também possam aprender a lidar com este momento difícil.
Senhor, abençoe as nossas autoridades de nosso município, o legislativo, o executivo, os funcionários públicos, seja da área da saúde, da assistência social, enfim, de todas as secretarias ligado ao executivo. Pai, no nome do Senhor Jesus, oramos pelos profissionais da saúde que estão lidando diretamente com os enfermos e com aqueles sintomáticos. Oramos no nome do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor que a paz de Deus esteja adentrando nos lares, nas famílias, quando muitos estão congregados, reunidos no lar, sem poder sair, de repente por questões financeiras, a dificuldade, as limitações. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro, abençoo as famílias, peço ao Senhor que abençoe as nossas vidas, nos guarde em paz e em segurança, e nos dê uma boa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Meus queridos, Deus abençoe. Meu muito obrigado por você ter participado conosco. Que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Em nome de Jesus, um grande abraço. Deus abençoe a Igreja Batista Nacional Moriá. Logo estaremos juntos em Cristo Jesus. Fique com Deus. Amém.